Olá, seja muito bem-vindo. Cá estamos nós de novo, eu e Augusto Nunes, porque a gente não dá folga para você. E no sábado, Veja chega às bancas e a gente sempre traz para você aqui uma pitadinha para que você saiba quais são os principais assuntos de Veja, mas mais do que isso, já com o comentário de Augusto Nunes. Você sabe, Augusto, que há algumas reportagens de Veja que o nosso internauta e telespectador terá as análises na segunda-feira, mas algumas a gente já vai antecipar aqui. E me chamou a atenção o especial do Mensalão, os 10 anos do Mensalão, a história secreta de como o ex-presidente Lula escapou desse escândalo de suborno que levou à prisão congressistas, empresários e toda a cúpula do PT. Mas Lula sequer foi acusado, hein, Augusto? O interessante é que ele só foi denunciado, não judicialmente, mas foi denunciado num voto em separado na CPI dos Correios, que tratou do Mensalão, pelo senador Álvaro Dias. Quem diria, né? Hoje o maior cabo eleitoral do agora futuro ministro do STF, Luiz Edson Fachin. Ele fez isso. Agora, esta reportagem é interessante porque ela é dividida em 9 capítulos que não só reconstituem, resumidamente, o caso, mostram alguns momentos muito importantes, como as contradições do Lula, por exemplo. Não só faz isso, como também traz revelações feitas agora por protagonistas da história, né? Por exemplo, Marcos Valério conta como é que foi o acerto que ele fez com o PT logo no começo da CPI para que ele não envolvesse o Lula. E com essa história toda acabou se criando no Brasil mais uma jabuticaba, que é a quadrilha sem chefe. Impressionante. Aliás, a carta ao leitor dessa semana trata de 4 assuntos, mas uma das reportagens de Veja, eu vou ler o trecho para você da carta, analisa os efeitos atuais do Mensalão, que completa 10 anos em junho próximo, data em que, em 2005, foi instalada a CPI, que investigou o escândalo. Feita pelo editor Daniel Pereira, da sucursal de Veja em Brasília, a reportagem foca principalmente o papel do então presidente Lula no episódio e explica como ele conseguiu escapar das penas da lei que alcançaram seu alto comando partidário e de governo. Passada uma década, muitas pessoas que sabiam sobre o envolvimento de Lula e se calaram ou contaram apenas parte da história se sentiram mais à vontade para relatar o que testemunharam. Carta ao leitor, esse trecho, escrita por Eurípides Alcântara, diretor de redação aqui de Veja, e mais em Veja desta semana. Mas antes de ir embora, tem um próximo escândalo que bate a porta, porque governo petista que se preze tem que ter um escândalo atrás do outro. E esse é o cabidão de emprego daqueles, hein, Augusto? Que apresenta números impressionantes. A história de você barganhar apoio partidário por cargos no governo desnecessários e que acabam caindo na nossa conta, essa história vai acabar mal. Ela já provocou alguns escândalos, provocará outros. Você tem alguns números, né, Augusto? Inclusive na Petrobras. Por exemplo, aqui a Petrobras, ela está com 1.146 funcionários, entre aspas, no setor de comunicações. Se forem somados todos os quadros funcionais dos 3 principais jornais do país, os maiores, o Globo, Folha e Estadão, você não chega a esse número. Impressionante. Então, você imagina o Exército, para, além de, obviamente, estar pendurado, mamando nas tetas do dinheiro público, um Exército para simplesmente não comunicar aquilo, não comunicar o que está ali dentro. Ótimo você ter usado a palavra exército, porque eu fui conferir esse negócio aqui, dá para você formar com esta multidão vários batalhões que foram suprimidos da fronteira, que cabia a esses batalhões vigiar, né? Como é que estão as coisas ali numa área infestada de traficante de droga. Você tem batalhões ganhando sem trabalhar na Petrobras. É um ninho petista em muitos órgãos do governo, tem né? o outro grande ninho petista, essa é a expressão corretíssima, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que não tem nem razão de ser, porque cabe no Ministério da Agricultura. São 1.009 cargos de confiança.
dos quais 242 são ocupados por funcionários filiados a um partido político, o PT. Sabe quem paga essa conta? A resposta é fácil, né? É você mesmo. Obrigada, Augusto. Obrigado a você, Bom fim Joyce. de semana para você. Para você também. Segunda-feira aqui de volta. Estaremos juntos. Bom, no Júlio Veja. Obrigada pela companhia de todos. E você já sabe, por aqui a programação não para, não. Amanhã, domingo, tem Salto Agulha aqui em TVeja, tvdeveja.com. Quem será o personagem da semana? Na segunda-feira, às 9 da manhã, estou aqui com o time de Veja. Augusto Nunes estará comigo comentando outras reportagens de Veja, inclusive uma reportagem que fará muito bem à nossa saúde. Obrigada. Tchau, gente. Câmera aberta aqui. Bom fim de semana para você.